Boa noite. Hoje damos início à cobertura das eleições 2020 em Itu. A IFTV acredita na importância deste momento para a democracia. Para isso, convidamos especialistas que vão falar a respeito da importância do poder do voto de cada eleitor. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Tarossi, que é presidente da OAB de Itu. Boa noite, Dr. Rodrigo. Obrigado por aceitar nosso convite e é um prazer recebê-lo. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Eu que agradeço o convite. Muito bom falar sobre esse importante tema no Estado democrático que são as eleições. E aproveito para conferir os parabéns para a IFTV nesse brilhante serviço que tem feito à comunidade ituana, que é prestar informação com qualidade. Nós que agradecemos. Doutor Rodrigo, a minha primeira pergunta, o senhor acha que os eleitores têm consciência do significado do voto? Alexandre, o voto, sem dúvida nenhuma, é a maior expressão de cidadania, tá? A gente tem amadurecido, o eleitor tem amadurecido, tá? Não significa que o voto ele seja inerente ao Estado democrático. A gente vê votação na Venezuela, na Bielorrússia, onde são estados ainda que a gente questiona a democracia. Aliás, no Brasil, o voto surgiu em 1532, no Brasil colônia, numa eleição municipal em São Vicente, no estado de São Paulo, em Santos, na Baixada. E ainda no Brasil colônia, no Brasil império, só na República a gente amadureceu a votação, mas ainda nem todos poderiam votar. Então a gente vem caminhando, a democracia no Brasil é recente, talvez a gente não está acostumado a votar, eu digo votar com qualidade e votar livremente. E sabendo que o seu voto vai ter importância, claro, vai refletir no coletivo. Claro, né? A questão é essa, a questão não é o exercício apenas do voto, a questão é você votar com consciência, votar livremente. Até pouco tempo atrás a gente não pode esconder que existiam as campanhas assistencialistas, em que coronéis meio que determinavam em quem votar. Isso é recente no Brasil, tá? Mas eu acredito que o eleitor está mais preparado. Mas o Brasil vem passando por um processo de amadurecimento e, consequentemente, o povo acompanha as transformações, as mudanças. Agora, estamos vivendo um momento jamais visto na história recente, né? Estamos ao meio de uma crise, de uma guerra sanitária. E essa pandemia do coronavírus vai influenciar, na sua opinião, vai ter influência sobre a eleição? Já influenciou a questão formal do procedimento. A pandemia fez que a gente instituísse uma emenda constitucional. A emenda constitucional número 107, ela mudou totalmente o calendário. Tanto é que as eleições, costumeiramente em outubro, elas passaram o primeiro turno 15 de novembro, o segundo turno 29 de novembro. Mudaram data de convenções, de registro de candidatos, inclusive convenções de forma virtual, convenções remotas, tá? Que a gente tem acompanhado. Então ela já está influenciando. Não sei se vai influenciar sobre resultado, tá? Isso a gente ainda vai ter que viver a campanha eleitoral. Mas a propaganda eleitoral, sim, porque ela potencializa a campanha virtual. E é onde que mora, eu acredito, o grande problema que a gente pode enfrentar. Sim, mas de qualquer forma, nas relações humanas, né? Quanto mais vai se aproximando a eleição, a conversa entre vizinhos, amigos, parentes, em quem você vai votar, as discussões políticas. E essa pandemia, de uma certa forma, o isolamento social, vai influenciar também nas decisões de cada eleitor, o fato de não ter essa proximidade pessoal para se discutir um assunto que o brasileiro gosta, principalmente e cada vez está mais acirrada essa polarização política no Brasil. Isso reflete-se também no municipal? Como o senhor enxerga isso? A gente já vive uma sociedade do distanciamento, viu, Alexandre? A gente vive hoje atrás de um smartphone, tá?
Então as nossas conversas já são remotas. É lógico que potencializou a pandemia, o contato. Tá? Então, eu creio nesse sentido ainda não. Tá? A comunicação tecnológica é muito forte, até aproxima de uma forma e distancia fisicamente. Né? Não sei se vai influenciar nesse tipo, vai influenciar na propaganda, que já era previsto. Em 2018 a gente já teve uma eleição pautada na relação pela internet, tá? Na comunicação remota, através de smartphone e internet principalmente. Tá? Então, acredito que a pandemia, nesse sentido, acredito que a gente já estava esperando isso. Mesmo sem a pandemia, a gente já estava esperando uma comunicação remota, uma comunicação virtual, uma propaganda eleitoral digital nessas eleições municipais. Sim, é evidente que o Dr. Rodrigo fala muito sobre a sua experiência pessoal, opiniões pessoais, isso de uma certa maneira não reflete a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil que ele representa em Itu. Mas essa pergunta um pouco mais específica, ligado à sua classe. O poder de fiscalização da OAB, qual é o papel de fiscalização da OAB nas eleições municipais? A OAB começa a fiscalizar já na criação da legislação, dos mecanismos que controlam a eleição, a propaganda. Tá? Na eleição propriamente dita, o principal função institucional da OAB é a informação, é combater, na verdade, a desinformação. Tá? Então, agora em âmbito municipal, a OAB Itu, ela vai lançar uma campanha justamente de informação. A nossa campanha chama Eleição Legal, tá? A gente preza pela legalidade e com o lema informar é conscientizar. Então, se a gente identificarmos desinformações, fake news, vamos procurar demonstrar e combater com a verdade, tá? Fiscalizaremos também. Só que o principal fiscalizador é o próprio eleitor. Tá? O próprio eleitor ele tem que fiscalizar, tem que denunciar. Aliás, uma agência americana, eu não lembro o nome, ela fez uma pesquisa no mundo sobre fake news e no Brasil 86% dos eleitores disseram que estão preparados para combatê-las. Então isso é uma notícia que nos agrada muito, porque não adianta você mudar a legislação, não adianta você buscar o judiciário, tá? O importante é na linha de frente, é no eleitor, é na educação, é ali que a gente vai combater. É o eleitor ter consciência que a fake news, né, a propagação da notícia falsa, é um verdadeiro perigo para a democracia. Claro, a fake news nada mais é que a mentira, Alexandre. E mentira sempre existiu. A fake news, na verdade, a mentira eleitoral, a propaganda enganosa, a propaganda ofensiva, ela existe há muito tempo. Eu acho que você estava até lembrado em eleições que tinham os famosos bilhetinhos anteriores à data da eleição, que colocavam embaixo da porta, ofendendo outro candidato. Tá? Aí você saía atrás de uma busca, apreensão para recolher. Mas sempre existiu a mentira. Aliás, o primeiro fake news surgiu com Adão e Eva. A serpente já fez o primeiro fake news da história. Né? Só que agora ela é um pouco mais... Ela tem um poder muito maior, né? Com a internet. É um poder fantástico de destruição. De destruição e se torna muito perigosa para a sociedade, para a democracia. Eu posso dizer, a fake news interfere no resultado. A fake news interfere. Isso não é bom para ninguém. E como o poder judiciário, na sua opinião, vai enfrentar esse grande problema? Qual deve ser a linha de atuação do Poder Judiciário? Eu estou muito otimista com o Poder Judiciário, em especial com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela firmou um convênio com as grandes empresas de tecnologias, com os grandes portais, Facebook, WhatsApp, Instagram, e eles mesmos irão identificar notícias falsas, mentiras, propagandas ofensivas. Eles mesmos vão ser os grandes denunciadores. Tá? Então, aquele que pensa que vai propagar, que também a gente tem que deixar o leitor tem que saber o seguinte, eu gosto de colocar medo porque é verdade. Ele compartilhar, ele está cometendo crime também, não é só quem cria não. Ele curtir, entende que ele também está cometendo crime. Tá? E hoje a Justiça Eleitoral tem meios de identificar
Não só quem criou, mas a rede que disseminou a mentira, a fake news. Então eu estou muito otimista, tá? Eu acho que a Justiça Eleitoral está muito preparada e eu acho que vai ter uma atuação bastante grande. Assim esperamos, né? Doutor, agora com relação à urna eletrônica, né? A urna sempre é questionada, a questão da segurança da urna eletrônica. Pensa-se, existe uma corrente aí pensando em imprimir o voto, ou seja, você se dirigiria à urna eletrônica, digitaria o seu voto e sairia impresso, inclusive o candidato em que você votou. Isso também pode ser um perigo, até porque você tendo, ainda existe no Brasil o coronelismo, de uma certa forma, a compra de votos. Então, milícias, enfim, você teria como provar se votou naquele candidato ou não. Isso também é um perigo para a democracia. Claro. Sim, você tem um comprovante em quem você votou. O voto é secreto. Se ele é secreto, minha opinião nesse caso, Alexandre, é bem técnica. O custo-benefício foi levantado. Caiu nessa questão que você bem pontuou, que é a questão de a pessoa depois ter que mostrar em quem votou, que é a corrupção eleitoral. Tá? Mas o custo-benefício financeiro é astronômico, sabe? Coisa de gastaria 3 bilhões, alguma coisa desse tipo. Tá? E pela pequena dúvida que a gente tem, que não é nem tecnológica técnica, mas existe uma pequena dúvida sobre a segurança da urna eletrônica, eu acho que não vale a pena ainda, a não ser que demonstre a insegurança que a urna eletrônica possa ser manipulada. Aí é diferente. Que até agora ninguém conseguiu provar. Mostrar. Então, minha opinião é que a urna eletrônica é segura. Aliás, tem um projeto do TSE, inclusive do ministro Barroso, que ele deixou pronto, que é o voto pelo celular. Tá? É um projeto para o futuro, tá? Até para diminuir gasto. E dizem que tem a mesma segurança e até maior. Tá? Vamos esperar para ver, né, Alexandre? É isso aí. Doutor, eu queria, o nosso tempo é curto para essa entrevista, mas tenho certeza que foi muito esclarecedor. Isso é uma contribuição da IFTV em realmente esclarecer, trazer ao telespectador a conscientização do poder do voto. Queria deixar para suas considerações finais, se o senhor quer conversar um pouco com o eleitor, qual o que o senhor diria ao eleitor, um conselho? Olha, eu espero que tenhamos no âmbito municipal uma eleição limpa, que prevaleça o debate, não o embate leviano, que prevaleça a verdade, não a mentira. E para o eleitor, é um clichê, mas eu gosto de falar, o voto não tem preço, mas tem consequências. Tá? A gente precisa saber quem vai cuidar da nossa vida. A conta chega depois. A conta chega, Alexandre. Então é isso aí. Eu queria encerrar essa entrevista agradecendo ao Dr. Rodrigo Tarossi e também ao Gandini Hotel que nos recebeu para essa entrevista. E é isso, a partir de hoje damos início à cobertura das eleições 2020 em Itu. Na próxima semana, um grande número de candidatos, acredito que quase a totalidade daqueles que vão aceitar o nosso convite. Será um prazer receber a todos, para que tenham a oportunidade de conversar com o eleitor, de mostrar as suas propostas, as suas ideias, e assim nós contribuímos para a democracia e para essa eleição. Obrigado a todos que nos assistiram, obrigado, doutor Rodrigo, e até uma próxima vez. Boa noite a todos. Obrigado.